Maravilhoso Deus, eu te suplico, Senhor, que o homem não fale nesse momento, mas tu, ó Deus, tem misericórdia e fales aos nossos corações, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Quero aqui agradecer a Deus a oportunidade de falar a sua palavra. Agradeço ao pastor Natanael e irmã Leni por esse incentivo à escola bíblica dominical. Quero dizer que faço parte, que represento aqui a classe Gideão Sansão, e nós estamos a utilizar a revista Vivendo o Amor de Deus, um estudo nas cartas de João. E o que pretendemos abordar aqui hoje é o capítulo 4 dessa revista, Características dos Crentes. E aí vamos falar aquilo que está lá na primeira epístola de João, e sobre 3 pontos que ele elenca sobre a salvação. Queremos aqui ainda nos colocar no pano de fundo, no contexto histórico da escrita dessas cartas, porque a tradição da igreja, os pais da igreja, como Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano, Dionísio, inclusive que foi discípulo de Orígenes, eles afirmavam que o autor dessa epístola, dessas epístolas, foi justamente João. Não João o Batista, mas João, aquele que era irmão de Tiago, filho de Zebedeu, filho de Salomé. João, aquele que foi apóstolo de Jesus Cristo, que foi chamado de João, filho do trovão, e que depois daquela convivência de aprendizado com Jesus Cristo, hoje nós o chamamos de João, o apóstolo do amor. Então esse João foi o que escreveu não só estas 3 epístolas, mas também o Evangelho, e inclusive escreveu também Apocalipse, E aí no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 1 diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, nessa oportunidade nossa aqui, que vamos tratar sobre esse capítulo 4 da revista, tivemos que fazer uma viagem aqui até o capítulo 20 do livro de João, versículo 31, porque temos que entender com qual objetivo João escreveu tanto o Evangelho, o quarto Evangelho, como também estas epístolas. Diga-se de passagem que ambas foram escritas no mesmo período, tanto o Evangelho como as epístolas. Então, no versículo 31, João ele nos apresenta o real motivo da escrita do Evangelho. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, além dele querer que nós crêssemos que Jesus é o Cristo, e Cristo é um título, não é um nome, é uma atribuição. Jesus é o Messias, nosso Salvador. Jesus é o Cristo. Ele queria que, além disso, ele desejava que nós fôssemos salvos. Por isso que ele disse que tenhais vida em seu nome. E João, ele acaba no Evangelho levantando 7 milagres que Jesus realizou para poder confirmar essa divindade de Jesus. Ele fala que Jesus transformou água em vinho. Ele fala que Jesus curou o filho do oficial, curou o paralítico de Betesda, multiplicou pães, caminhou sobre as águas, curou o cego de nascença, ressuscitou a Lázaro. Mas ele também faz menção de 7 expressões eu sou que Jesus utilizou para comprovar essa deidade, essa divindade de Jesus Cristo, de Jesus o Cristo. E isso está também baseado ali no capítulo 3, versículo 14 de Gênesis, onde quando Moisés tem aquele colóquio com Deus, e Deus lhe responde: eu sou o que sou, eu sou o enviou. E aí Jesus sai dizendo, já no capítulo 6 de João: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, capítulo 8, eu sou a porta das ovelhas, capítulo 10 de João, eu sou o bom pastor, capítulo 10 também, eu sou a ressurreição da vida, capítulo 11, eu sou o caminho e a verdade e a vida, João 14, 6, eu sou a videira verdadeira, João 15, 5.
Então, agora que João ele comprova que Jesus é o Cristo e que só nele, conforme aquilo que ele já pretendia ali no Evangelho, pretendia que nós tivéssemos a salvação, ele agora, nós somos remetidos a 1 João, capítulo 2, que é o nosso texto base. 1 João, capítulo 2, de 1 ao 6. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Essa aqui é o nosso texto base, mas da mesma forma que João ali no Evangelho, ele diz que pretende que nós creiamos que Jesus é o Cristo, e ele espera que com isso nós tenhamos a vida eterna, né, a salvação. Em 1 João, capítulo 5, versículo 13, ele evidencia por qual motivo ele escreve a epístola. Essa epístola que não tem destinatário, essa epístola que não tem remetente. Essa é uma característica específica dessa epístola. E aqui ele diz então, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus, em o nome do Filho de Deus. Então, se antes ele queria que, ali no Evangelho, que nós crêssemos para que fôssemos salvos, agora ele queria que nós pudéssemos gozar dos benefícios da salvação. E ele levanta essas coisas porque dois perigos surgem na vida do crente. Duas possibilidades, né? De nós sermos salvos e não usufruímos disso porque não temos essa convicção, não temos essa certeza. E aí nós percebemos que um crente que vive nessa indefinição, sem essa certeza, ele acaba vivendo uma vida de altos e baixos. Ele acaba vivendo uma vida como se fosse uma gangorra. Porém, ali em João capítulo 10, versículos do 27 ao 29, nos diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Amém. E aí, em Romanos, capítulo 8, versículo 1, também nós temos essa certeza, essa convicção aqui. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, João ele escreve essa epístola para dizer que a salvação ela não é uma possibilidade, ela é uma certeza, ela é uma garantia. Ele diz, ele observe que ele, aqui no versículo 13, ele diz claramente assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes, não é que terás, mas que tendes a vida eterna. Agora basta poder usufruir desses benefícios. Contudo, além dessa possibilidade de sermos salvos e não gozarmos dos benefícios da salvação, por não sabermos, não termos essa convicção, existe um outro perigo que ainda eu considero ainda muito maior, que é não ter a salvação e achar que está salvo, ou seja, viver uma vida de engano. E aí, em Mateus capítulo 7, versículos do 22 a 23, já no finalzinho do Sermão do Monte, Jesus ele fala algo bem interessante. Mateus capítulo 7, versículos do 22 ao 23, que diz o seguinte: muitos me dirão daquele dia:
Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui está o exemplo de uma pessoa que vivia no engano. Estava indo à igreja, participava dos cultos, talvez lesse, pelo menos no dia do culto lia a palavra, né? Participava das atividades da igreja, não sei se todas, mas algumas, uma ou outra, e achava, se julgava que estava salvo. Mas veja a resposta que ele recebe naquele grande dia, né? Então, João, ele, ao se defrontar, ao perceber esses dois perigos para a vida do crente, ele então escreve essas epístolas, né, principalmente a primeira epístola, e ele nos apresenta três prumos, três bússolas, três norteadores para nós podermos perceber a respeito da salvação, né, para podermos ter a prova de que de fato somos salvos. Então, em 1 João, capítulo 2, versículos 22, 1 João, capítulo 2, versículo 22. 1 João, capítulo 2, versículos 22. Vamos lá. 22 e até o 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Ora, João aqui, ele não usa de medidas para poder falar o que ele pretendia. Ele disse, olha, quem não crê que Jesus é o Cristo, volta a dizer, Cristo é um título, né? Ou seja, Salvador, Messias. Então, quem não crê que Jesus é o Cristo, e esse não tem o Pai, e aquele que confessa que o Filho... todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, se ele não confessa, se ele não acredita em Jesus como Cristo, então esse sim, ele é mentiroso, ele é o anticristo, conforme está aqui no versículo 22, até tinha me atrapalhado aqui. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, esse primeiro princípio aqui, a gente chama de princípio doutrinário. Essa primeira baliza que João utiliza aqui é o chamado princípio doutrinário. Eu quero saber se de fato eu sou salvo em Cristo. Então, a primeira pergunta que eu posso fazer, essa autoavaliação que eu faço é justamente essa. Eu creio que Jesus é o Cristo, eu tenho a Jesus como o meu Salvador, eu tenho a Jesus como o Cristo, o meu Salvador, o meu Redentor. E aí, a gente não consegue conceber alguém se dizer crente no Senhor Jesus, mas não, de fato ainda ter dúvida de que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor. Só que uma segunda baliza, uma segunda prova que João ele propõe aqui para nós é justamente a prova social. Então já tivemos a prova doutrinária. A prova doutrinária é o seguinte, olha, se eu creio que Jesus é o Cristo, ótimo. Se eu não creio que Jesus é o Cristo, então eu sou anticristo. Então, a segunda prova, que é a prova social, está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Que diz o seguinte: se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, isso é óbvio, meus irmãos. Como é que eu posso dizer que amo alguém que eu não vejo e ao mesmo tempo eu tenho ódio daquele que tem contato comigo, daquele que eu vejo? E aí é interessante porque muitas vezes nós queremos viver uma vida
de aparência, né? Dizemos, ah, Senhor, eu te amo, mas ao mesmo tempo não quer se submeter àquilo que Deus espera como sendo atitudes para nossas vidas, né? E aí Tiago capítulo 2, versículo 1 e 8 diz algo bem interessante. Olha, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E o versículo 8 ele diz o seguinte: todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis se assim ocorrer. Amém. E uma terceira prova, irmãos, é a prova moral, conforme 1 João, capítulo 2, versículo 4. A prova moral diz o seguinte, 1 João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, basicamente, o que João está dizendo aqui é o seguinte: olha, se eu creio, se eu amo a Deus, eu tenho que cumprir os mandamentos. Lá em 1 Samuel 15, versículo 22, diz o seguinte: o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor que a gordura do carneiro. Então, essas três evidências, elas estão interligadas, porque se eu creio que Jesus é Deus, prova doutrinária, se eu não creio que Jesus é Deus, prova doutrinária, não conseguirei amar o meu próximo, prova social. Se eu não obedeço, no caso, prova moral, ficará evidente que eu também não creio. Então, uma prova está interligada com a outra. Esses três conceitos, conceito doutrinário, social e moral, eles se interligam. Eles se apresentam de forma harmônica. Assim, irmãos, temos razões para nos alegrar em saber que Deus nos ama tanto, a ponto de Ele até nos dar evidências de como podemos saber se nós cremos, se nós servimos a Ele ou não. E eu gostaria de deixar aqui para a meditação nossa aquilo que está ali em Gálatas 5, do versículo 19 ao 25. E aí fala justamente a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito, né? Então, uma árvore, uma mangueira, ela deverá dar manga, ela não poderá dar outra fruta. Então, que possamos meditar a respeito dessas coisas, a respeito do amor de Deus, e que o Deus queira ser servido em nos abençoar com ricas bênçãos espirituais das regiões celestes, e que tem como autor o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.